A outra classe de fármacos que nós temos utilizados no tratamento do HIV e que compõem o esquema preferencial de tratamento são os inibidores da integrase viral. A integração cromossômica faz parte, né, uma etapa definidora do ciclo dos retrovírus, em que eles têm aquela conversão do RNA em DNA complementar, que é integrada ao genoma da célula hospedeira e fica ali naquele estado de provírus, por um período prolongado, né, de inatividade ou latência. Aqui, dentro desse grupo de fármacos, dentro dessa classe, dos inibidores de integrase viral, nós temos principalmente dois fármacos, o dolutegravir e o raltegravir. O raltegravir ele é o primeiro dessa classe, utilizado desde 2007. E o dolutegravir é um fármaco mais recentemente introduzido à sua utilização. Com relação às características do dolutegravir, ele é caracterizado pela sua alta potência, alta barreira genética, administração em dose única e poucos efeitos adversos. Então, ele compõe atualmente, né, um dos fármacos usados no esquema preferencial de tratamento. Então, nós temos o tenofovir, lamivudina e o dolutegravir como esquema preferencial para adultos. E no caso daquelas gestantes agora fora do primeiro trimestre de gestação, né, a partir da 13ª semana, elas também podem utilizar o dolutegravir. O que é potência? Potência, quando vocês estudarem farmacologia, é a menor dose, né, do fármaco, nesse caso aqui, que vai proporcionar a maior queda da carga viral. Então, ela é definida pela determinação da queda da carga viral em voluntários que estão infectados pelo HIV e são expostos a curtos períodos de monoterapia com esse medicamento. O ensaio é feito normalmente entre 10 a 14 dias e os pacientes estão usando um único medicamento para comparação. Então, o dolutegravir, nesses ensaios de avaliação de potência, ele mostrou uma potência extremamente alta, com uma acentuada queda da carga viral, e em 7 dias de monoterapia, a carga viral baixou para níveis indetectados em 9 de 10 pacientes que foram avaliados. Então, ele mostra uma potência extremamente alta. Além disso, o dolutegravir ele tem característica de ter uma barreira genética elevada, significa que fármacos que têm barreira genética elevada, eles precisam de muitas mutações que precisam ser acumuladas para que a resistência a esse fármaco ela se desenvolva. Então, fármacos que têm baixa barreira genética são aqueles que uma mutação isolada ela já é suficiente para fornecer aí resistência e a gente teria então seleção rápida desses mutantes. Aqui nós temos principalmente, né, com barreira genética baixa, a lamivudina, os inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa. Com barreira genética elevada, o dolutegravir ele se enquadra, porque ele precisa de muitas mutações para provocar resistência, e a classe dos inibidores de protease. Tanto é que os inibidores de protease, eles são muito utilizados nos esquemas quando o paciente ele já tem falha no esquema terapêutico inicial. Aí, normalmente, quando o paciente já tem essa falha, normalmente o que é feito? Incluído um inibidor de protease, porque eles têm uma barreira genética mais elevada. Com relação à barreira genética do dolutegravir, foi mostrado que ele tem uma barreira maior que o raltegravir, do que outro aí, inibidor de integrase, o eufetegravir, e as mutações de resistência aconteceram com um período muito retardado. Bem, então, o mecanismo de ação do dolutegravir é a inibição da atividade da integrase viral, e a partir daí a gente tem a falha, né, na incorporação do genoma viral, daquele DNA viral feito pela transcriptase reversa, e ele não pode mais ser integrado ao genoma da célula hospedeira. Aqui a gente já comentou, ele faz parte do esquema inicial preferencial de tratamento. Com relação às interações e efeitos adversos do dolutegravir, o dolutegravir ele diminui a secreção tubular da creatinina e tem um leve aumento da creatinina sérica entre 10% a 15%. Contudo, não tem dados ainda que contraindiquem o uso do dolutegravir em quem tem insuficiência renal ou que o dolutegravir cause algum problema renal, então não necessitaria de ajuste de dose. E, embora seja observada essa alteração na secreção tubular de creatinina, outros marcadores, como inulina, eles não são alterados com a utilização do dolutegravir. Eles acreditam que essa diminuição da secreção tubular da creatinina e aumento da creatinina sérica seja porque o dolutegravir ele inibe aquele transportador de cátions orgânicos, o OCT2, lá no túbulo proximal.
e com isso ele diminui então, a secreção tubular da creatinina. As reações mais observadas foram insônia e cefaleia. Nos pacientes que esse fármaco causa insônia, pode ser recomendada então a tomada no início do dia. Agora, com relação às interações, aí o dolutegravir ele tem bastante interações medicamentosas que precisam ser levadas em conta quando o paciente inicia sua utilização. As rifampicinas, aí, como a rifampicina, que é utilizada no tratamento da tuberculose, da hanseníase, ela diminui as concentrações, a área sobre a curva do dolutegravir, em 54%, né? A concentração máxima é diminuída em 43%. Então, nesse caso, necessitaria de um ajuste de dose. Tanto é que nos pacientes que têm co-infecção HIV-TB, a gente lembra que eles não usam dolutegravir. Naqueles que não têm critérios de gravidade é o efavirenz e em quem tem critério de gravidade é o raltegravir. Então, essa associação aqui ela é até evitada, né, no caso dos pacientes que têm HIV-TB. Os corticoides aqui, como a prednisona, na verdade aumentam, né, a área sobre a curva do dolutegravir e a concentração máxima é aumentada em 6%, então não precisa ajustar a dose. Os antiepiléticos, como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, oxicarbamazepina, entre outros, eles também diminuem as concentrações plasmáticas do dolutegravir. Também precisa de ajuste de dose. Então, em pacientes que utilizam esses medicamentos, teria que se avaliar se pode haver a troca para um outro medicamento e, na necessidade, ajuste de dose é necessário. Os contraceptivos orais, né, as doses são mantidas, inibidores de bombas de prótons, também as doses são mantidas. Agora, uma outra interação muito importante aqui são os antiácidos, né, então aí os antiácidos, né, Sonrisal da vida, entre outros, e suplementos à base de ferro, cálcio, polivitamínicos, também tem interações muito significativas. Os antiácidos diminuem até 74% e a concentração máxima cai em 72%. Então, nesse caso, é uma interação muito relevante. Também com os suplementos de cálcio, ferro e outros polivitamínicos, as concentrações do dolutegravir caem muito. Então, nesse caso, o que se recomenda é que o dolutegravir esteja tomado 6 horas antes, que esses compostos sejam tomados 6 horas antes da tomada do dolutegravir ou 2 horas depois do paciente já ter tomado o dolutegravir. Então, 6 horas antes do paciente tomar o dolutegravir, ele pode fazer essa tomada, ou 2 horas depois que ele já tiver tomado o dolutegravir. Produtos naturais, aí a erva de São João é um fitoterápico bem conhecido, né? E ela é indutora enzimática, então acredita-se que ela pode diminuir as concentrações do dolutegravir e também não co-administrar, né, esses dois compostos, né? O dolutegravir e produtos naturais como erva de São João. E para finalizar os inibidores da integrase, nós temos o raltegravir. Ele foi o primeiro inibidor da integrase licenciado, tem atividade para HIV 1 e 2, pelo mesmo mecanismo de ação, né, de bloqueio da integrase viral, então bloqueando a integração do genoma de DNA viral ao genoma da célula hospedeira, impedindo a formação daquele provírus. Bem, normalmente também é muito bem tolerado, assim como o dolutegravir, e os efeitos são leves, como cefaleia, náusea, astenia, fadiga e exacerbação da depressão. Interações medicamentosas mais comuns são aquelas que envolvem interações com inibidores ou indutores daquelas glicuronosiltransferases, aquelas enzimas que fazem glicuronidação hepática. Então, por exemplo, o atazanavir ele é um inibidor da UGT. E com isso as concentrações do raltegravir são elevadas. Tenofovir, a mesma coisa. Já a rifampicina, que é indutora enzimática e induz várias isoformas de CYP, nesse caso a concentração do raltegravir ela cai, porque, né, o metabolismo está sendo muito acentuado, né? E nesse caso a dose dele deve ser aumentada em 2 vezes, então é necessário ajuste de dose quando for tomado junto com a rifampicina.